Bom, bem-vindos à nossa aula de número 59. E uma das coisas importantes desta aula é que nós começamos a parte 2 do livro. Parte 2 do livro, que trata da ação na sociedade, interação entre as pessoas. O capítulo 8, que é da primeira parte do livro, dessa parte da ação na sociedade, vai discorrer sobre a sociedade humana, sobre a sociedade de uma forma geral. E o item um trata da cooperação humana e nós já vamos começar a ler. Este capítulo 8 ele é um capítulo extenso. E quem me conhece na prática sabe da grande discussão que eu sempre levo a efeito sobre liberalismo clássico minarquista austríaco ou libertarianismo. Neste capítulo 8 no item 2 que eu sempre digo, ali é o ponto onde Mises começa a fazer locubrações a respeito justamente das questões do Estado ou de uma entidade que tem o monopólio da coerção e se é possível ter duas entidades numa mesma jurisdicionalidade. É algo fantástico. Esse capítulo 8 é um capítulo muito importante. Então, eu já peço para que vocês, durante a leitura, fiquem muito atentos e repitam a leitura sempre que puder. Ah, mas o capítulo são cumpridos. São cumpridos, mas são cheios de informações extremamente relevantes. Tá certo? Parte 2, ação na sociedade. Capítulo 8, a sociedade humana. Item um, cooperação humana. Sociedade é ação concertada, é cooperação. A sociedade é a consequência do comportamento propositado e consciente. Isso não significa que os indivíduos tenham firmado contratos por meio dos quais teria sido formada a sociedade. As ações, deixa eu até colocar isso aqui, ó. As ações que deram origem à cooperação social e que diariamente se renovam visavam apenas a cooperação e a ajuda mútua, a fim de atingir objetivos específicos e individuais. Esse complexo de relações mútuas criadas por tais ações concertadas é o que se denomina sociedade. Substitui pela colaboração uma existência isolada, ainda que apenas imaginável, de indivíduos. Sociedade é divisão de trabalho e combinação de esforços. Por ser um animal que age, o homem torna-se um animal social. E este é o ponto. Por ser um animal que age, o homem torna-se um animal social. Sociedade é divisão do trabalho. É a gente ser mais eficiente fazendo a divisão do trabalho do que não fazendo. E, portanto, como tomamos isso numa ação, isso nos torna um animal social. O ser humano nasce num ambiente socialmente organizado, hoje em dia. Somente nesse sentido é que podemos aceitar quando se diz que a sociedade, lógica e historicamente, antecede o indivíduo. Com qualquer outro significado, este dito torna-se sem sentido ou absurdo. O indivíduo vive e age em sociedade, mas a sociedade não é mais do que essa combinação de esforços individuais. O que Mises está tentando colocar aqui é efetivamente o fato de que a sociedade não é um ente que antecede a gente que tem pensamentos próprios. Nada disso. O indivíduo é que vive e age em sociedade. Mas essa sociedade não é mais do que essa combinação de esforços individuais. A sociedade em si não existe, a não ser através das ações dos indivíduos. É uma ilusão imaginá-la
fora do âmbito das ações individuais. Falar de uma existência autônoma e independente da sociedade, de sua vida, sua alma e suas ações, é uma metáfora que pode facilmente conduzir a erros grosseiros, como a gente sempre vê que conduz. É inútil perguntar se é a sociedade ou o indivíduo que deve ser considerado como fim supremo, e se os interesses da sociedade devem ser subordinados aos do indivíduo ou vice-versa. Eu já dei exemplos lá atrás sobre a questão nazista. Na hora de julgar os crimes nazistas, não se julgou a sociedade nazista, e sim o alto escalão dos indivíduos que davam as ordens, que comandavam o partido nazista. Então, não existe tal coisa como sociedade pagar o pato. Ação é sempre ação de indivíduos. Então, já isso já está claro, e Mises vai ficar batendo nessa tecla até cansar. O elemento social, ou relativo à sociedade, é certa orientação das ações individuais. O elemento social, ou relativo à sociedade, é certa orientação das ações individuais. A categoria fim só tem sentido quando referida à ação. A teologia e a metafísica da história podem discutir os fins da sociedade e os desígnios que Deus pretende realizar no que concerne à sociedade, da mesma maneira que discute a razão de ser de todas as outras partes do universo. Para a ciência, que é inseparável da razão, instrumento evidentemente inadequado para tratar de problemas desse tipo, da metafísica e da teologia, seria inútil envolver-se em especulações desta natureza. No quadro da cooperação social, podem emergir entre os membros da sociedade sentimentos de simpatia e amizade e uma sensação de comunidade. Esses sentimentos são a fonte, para o homem, das mais agradáveis e sublimes experiências. É o mais precioso adorno da vida. Elevam a espécie animal homem para as alturas de uma existência realmente humana. Entretanto, esses sentimentos não são como tem sido afirmado, os agentes que engendram as relações sociais. É fruto da cooperação social e só vicejam no seu quadro da ação social. É fruto da cooperação social e só vicejam no seu quadro. Não precederam o estabelecimento de relações sociais e não é a semente de onde estas germinam. Então, no quadro da cooperação social, podem emergir entre os membros da sociedade sentimentos de simpatia e amizade e uma sensação de comunidade, de associação, de com quem eu quero conviver. Esses sentimentos são a fonte para o homem das mais agradáveis e sublimes experiências. É o mais precioso adorno da vida. Elevam a espécie animal, homem, para as alturas de uma existência realmente humana. Este é o ponto. Principalmente sobre sociedade, sobre associações. Os fatos fundamentais, continuando a leitura, os fatos fundamentais que fizeram existir a cooperação, a sociedade e a civilização, e que transformaram o animal homem num ser humano, é o fato de que o trabalho efetuado, valendo-se da divisão do trabalho, é mais produtivo do que o trabalho solitário. E o fato de que a razão humana é capaz de perceber esta verdade. Não fosse por isso, os homens permaneceriam sempre inimigos mortais uns dos outros. Escassos recursos que a natureza fornece como meio de subsistência. Rivais inconciliáveis nos seus esforços para assegurar uma parte dos escassos recursos que a natureza fornece como meio de subsistência. Cada homem seria forjado a ver todos os outros como seus inimigos. O seu intenso desejo de satisfazer seus próprios apetites o conduziria a um conflito implacável com seus vizinhos. Nenhum sentimento de simpatia poderia florescer em tais condições. Eu vou ler esse parágrafo inteiro, porque é o capitalismo, é a cooperação social que cria a amizade, que permite a amizade entre os homens. Os fatos fundamentais que fizeram existir a cooperação, a sociedade e a civilização, e que transformaram o animal homem
num ser humano é o fato de que o trabalho efetuado, valendo-se da divisão do trabalho, é mais produtivo do que o trabalho solitário. E o fato de que a razão humana é capaz de perceber esta verdade. Não fosse por isso, os homens permaneceriam sempre inimigos mortais uns dos outros, rivais irreconciliáveis nos seus esforços para assegurar uma parte dos escassos recursos que a natureza fornece como meio de subsistência. Cada homem seria forçado a ver todos os outros como seus inimigos. Seu intenso desejo de satisfazer seus próprios apetites o conduziria a um conflito implacável com seus vizinhos. Nenhum sentimento de simpatia poderia florescer em tais condições. Alguns sociólogos, continuando o texto, têm afirmado que o fato subjetivo original e elementar na sociedade é uma consciência da espécie. É só referência bibliográfica essa nota de rodapé. Outros sustentam que não haveria sistemas sociais se não houvesse um senso de comunidade ou de propriedade comum. Podemos concordar, desde que estes termos, um pouco vagos e ambíguos, sejam corretamente interpretados. Podemos chamar de consciência da espécie, senso de comunidade ou senso de propriedade comum o reconhecimento do fato de que todos os outros seres humanos são virtuais colaboradores na luta pela sobrevivência, porque são capazes de reconhecer os benefícios mútuos da cooperação, enquanto que os animais não têm essa faculdade. Entretanto, não devemos esquecer que são os dois fatos essenciais acima mencionados que fazem existir tal consciência ou tal senso de existência. Quais são esses dois fatos, então? Podemos chamar de consciência da espécie, o senso de comunidade ou senso de propriedade comum, o reconhecimento do fato de que todos os outros seres humanos são virtuais colaboradores na luta pela sobrevivência, porque são capazes de reconhecer os benefícios mútuos da cooperação, enquanto que os outros animais não conhecem. Então, não devemos esquecer que são os dois fatos essenciais acima mencionados que fazem existir tal consciência ou tal senso de existência. Num mundo hipotético, onde a divisão do trabalho não aumentasse a produtividade, não haveria sociedade. Não haveria qualquer sentimento de benevolência ou de boa vontade. Isso é uma frase muito forte, tá certo? Aqui são parágrafos que terão que ser sempre lidos com muita atenção, porque cada um deles enriquece o nosso conhecimento, e eu peço para que vocês o façam com muito cuidado. O princípio da divisão do trabalho é um dos grandes princípios básicos do devenir cósmico e da mudança evolucionária. Os biologistas tinham razão em tomar emprestado da filosofia social o conceito de divisão do trabalho e em adaptá-lo a seu campo de investigação. Existe divisão do trabalho entre as várias partes de qualquer organismo vivo. Mais ainda, existem no reino animal colônias integradas por seres que colaboram entre si. Tais entidades, formadas, por exemplo, por formigas ou abelhas, costumam ser chamadas metaforicamente de sociedades animais. Mas não devemos jamais nos esquecer de que o traço característico da sociedade humana é a cooperação propositada. A sociedade é fruto da ação humana, isto é, apresenta um esforço consciente para a realização de fins. Nenhum elemento desse gênero está presente, ao que se saiba, nos processos que resultaram no surgimento dos sistemas estruturais e funcionais de plantas e de corpos animais, ou no funcionamento das sociedades de formigas, abelhas e vespas. A sociedade humana é um fenômeno intelectual e espiritual. É a consequência da utilização deliberada de uma lei universal que rege a evolução cósmica, qual seja a maior produtividade da divisão do trabalho. Como em todos os casos de ação, o reconhecimento das leis da natureza é colocado a serviço dos esforços do homem desejoso de melhorar sua condição de vida.
Vou deixar isso aqui grifado desde aqui de cima. Mas não devemos jamais nos esquecer de que o traço característico da sociedade humana é a cooperação propositada. A sociedade é fruto da ação humana, isto é, apresenta um esforço consciente para a realização de fins. Nenhum elemento desse gênero está presente, ao que se saiba, nos processos que resultaram no surgimento dos sistemas estruturais e funcionais de plantas e de corpos animais, ou no funcionamento das sociedades de formigas, abelhas e vespas. A sociedade humana é um fenômeno intelectual e espiritual. É a consequência da utilização deliberada de uma lei universal que rege a evolução cósmica, qual seja a maior produtividade da divisão do trabalho. Como em todos os casos de ação, o reconhecimento das leis da natureza é colocado a serviço dos esforços do homem, desejoso de melhorar suas condições de vida. E aqui a gente encerra este primeiro item deste capítulo 8 e eu garanto para vocês que a jornada vai ser algo impressionante no que tange a muitos conceitos que nós vamos fazer cair por terra e vamos fazer com que a nossa intelectualidade aumente efetivamente. Tá certo, pessoal? Nos vemos no item 2, o famoso item 2 do capítulo 8 do Ação Humana.